Desde 2020, o norte do Benin tem registrado uma intensificação nos ataques de grupos extremistas visando áreas rurais e provocando deslocamentos para as cidades. Em abril de 2025, o país enfrentou o seu pior ataque jihadista. 54 militares foram mortos durante ataques coordenados na fronteira norte, segundo um balanço oficial. Além da insegurança, a região é marcada por conflitos intercomunitários, especialmente entre agricultores e pastores. Esses conflitos ameaçam a coesão social e têm impactos severos na saúde mental, especialmente entre as mulheres, os jovens e as populações marginalizadas, provocando experiências traumáticas. Em resposta, a Comissão da CEDEAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, através do seu Fundo para Estabilização e Desenvolvimento Regional, em parceria com o governo federal alemão, implementou uma abordagem estratégica cujos objetivos são o reforço da coesão social na África Ocidental e a promoção de intercâmbios pacíficos entre os diferentes grupos e comunidades étnicas. Trata-se do projeto Compromisso Ecossistêmico para a Paz e Coesão Social, dirigida pelos cidadãos. Uma iniciativa implementada pela GIZ, Agência de Cooperação Internacional Alemã para o Desenvolvimento, com o apoio da ONG Tostan. Tostan é uma organização estabelecida em África cuja missão é capacitar as comunidades para desenvolver e realizar a sua visão do futuro, mas também apoiamos ações de grande envergadura que preservam a dignidade de todos. Nós reforçamos a nossa missão através, sobretudo, de programas de educação para capacitação comunitária. Assim, o modelo de Tostan está baseado em programas holísticos e participativos de educação desenvolvidos pelas próprias comunidades. Escolhemos o Benin porque tivemos uma experiência de cooperação com a GIZ da CEDEAO para implementar o Fundo Regional para a Estabilização e o Desenvolvimento para os países da CEDEAO. Nós tínhamos começado na Guiné-Bissau, onde estamos em consórcio com várias organizações estabelecidas na Guiné-Bissau para reforçar a coesão social. Três regiões foram selecionadas para este projeto: Atacorá, Collins e Dunga. Os atores dessas regiões foram formados no modelo de educação não formal da Tostan, baseado nos direitos humanos, para reforçar a sua autonomia, saúde mental e capacidade de realizar ações coletivas pela paz. Depois de vários seminários sobre a partilha do modelo de Tostan, nós criamos, juntamente com parceiros do Benin, uma etapa mais avançada sobre as aplicações de aprendizagem no terreno e começamos com seminários realizados pelos próprios parceiros, em que se partilham os princípios fundamentais, os aspectos-chave do modelo, com a rede organizacional e comunitária. Assim, em cada departamento, os parceiros trabalharam para poder realizar seminários semelhantes aos seminários do Centro de Formação de Tostan no Senegal. Depois destes seminários, os parceiros realizaram também visitas comunitárias e simularam sessões idênticas aqui no Centro de Tostan. O Centro de Formação de Tostan. A mais de 460 quilômetros de Cotonou, no departamento de Donga, a cidade de Djougou se desperta. É aqui que a ONG Tostan decidiu estabelecer-se para realizar um seminário diferente. Em parceria com a GIZ e atores locais, o objetivo é claro: formar, equipar e mobilizar as comunidades para que elas se tornem protagonistas da sua coesão social, saúde mental e paz duradoura. Cette initiative de Tostan, vraiment, je l'apprécie très bien. Eu gostei muito desta iniciativa de Tostan, porque nos permite saber como integrar uma comunidade e tratar das questões do desenvolvimento. Na verdade, trata-se de uma abordagem que nos ensina muito, pois nós, que somos agentes do desenvolvimento comunitário, aprendemos a integrar uma comunidade, lhe oferecendo algo que vai permiti-la desenvolver. Assim trabalhamos sem ofender a comunidade, mas em harmonia, paz e coesão social.
pour qu'on puisse travailler dans l'harmonie, dans la paix et dans la cohésion sociale. E para abrir esta reunião não houve discursos, mas sim danças de guerreiros, guerreiros da paz. Aqui, cada tema abordado simboliza uma luta contra as divisões, os conflitos e a exclusão. L'inclusion, c'est simple, c'est de faire en sorte que... A inclusão é simples, é fazer com que a sociedade se adapte às necessidades das pessoas com necessidades específicas e não o contrário. Por exemplo, trata-se de construir as nossas sociedades e fazer as coisas levando em conta as suas necessidades especiais, para que a sua participação não seja um problema. Porque o objetivo é a participação de todos no desenvolvimento e no bem-estar comunitário. Quando essas condições existem, então não há problemas. No que diz respeito aos jovens, é a mesma coisa. É preciso educar sempre. O trabalho naquele dia começou com uma introspeção de Suru Al-Bakar, o nome imaginário do seu município ideal, incluindo a situação atual da comunidade e a sua visão para o futuro, identificando os caminhos e os recursos necessários para alcançar isso. Fizemos este trabalho como membro da comunidade, o que permitiu aos participantes saberem como se entra numa aldeia para trabalhar. Temos de ajudá-los a realizar a sua visão, o seu objetivo comum e o seu objetivo futuro, fazendo um diagnóstico da sua necessidade real e uma projeção. Não devemos obrigá-los a fazer as coisas. Assim, nós seguimos várias etapas e isso nos permitiu alcançar a visão da comunidade que eles desejam no futuro. Dos diferentes exercícios, surgiu uma comunidade que ouve e trabalha junto com respeito. Através de palavras, desenhos e trocas, os participantes expressaram expectativas profundas: acesso à água potável, escolas para todos, liberdade de expressão, segurança alimentar, mas também uma necessidade urgente: a saúde mental. Esta abordagem a nível das comunidades trouxe vantagem a nível das relações humanas, pois havia uma coabitação. As pessoas se conheciam, mas não muito bem. Sobretudo, os valores de cada um e da comunidade não eram muito conhecidos. Através desta abordagem, levamos cada membro da comunidade a poder se identificar melhor e poder viver com o seu próximo, sobretudo no nosso domínio da criação de gado. Pois hoje há conflitos entre agricultores e criadores de gado. Assim, isto permitiu reforçar as relações entre os agricultores e os criadores de gado, sobretudo a nível das mulheres. Após as sessões de formação em Djougou, foram feitas visitas às comunidades. A primeira paragem foi em Tinhinum, município de Kopargo, dentro da comunidade Fula. Nesta localidade remota do departamento de Donga, as preocupações do cotidiano misturam-se com as esperanças de um futuro melhor. Naquele dia, ao som dos tambores, um diálogo se iniciou. Como delegado da aldeia, reconheço que se uma parte da comunidade Yuan está bem presente aqui, a maioria não pode participar desta sessão. Portanto, cabe a mim a responsabilidade de fazer uma recapitulação fiel e completa de tudo que foi compartilhado hoje, para que aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui também possam se beneficiar. Vou explicar a eles que recebemos a visita de parceiros sérios e comprometidos, que vieram para discutir temas essenciais: coesão social, saúde mental, educação e inclusão. Assuntos que nos dizem respeito a todos como comunidade. Com imagens e palavras simples, os moradores da aldeia falaram da sua situação. A longa distância a percorrer até as escolas das crianças, a necessidade de formar as mulheres em novas profissões, a necessidade de um armazém para armazenar as colheitas, mas também dos seus pontos fortes: solidariedade, terra fértil, ajuda mútua entre etnias.
É a primeira vez que participo de uma sessão como esta e devo dizer que aprendi muito. Os temas abordados foram muito enriquecedores. Um dos que mais me marcou foi o da educação. Graças a esta discussão, entendi o quanto a falta de educação tem sido um verdadeiro obstáculo para a nossa comunidade. Muitas das nossas dificuldades, como a falta de infraestrutura e a falta de perspectivas para os nossos filhos, estão ligadas ao fato de que não tivemos acesso suficiente à educação. Percebi também que a nossa comunidade tem pontos fortes, recursos locais, potencial. Mas por falta de informação, não os valorizamos, não sabíamos como aproveitá-los. Hoje entendo que isso também é educação, saber identificar seus recursos, valorizá-los e usá-los para desenvolver toda uma comunidade. Sou grato a Tostão por essa conscientização e me comprometo a transmitir o que aprendi aos outros. Os jogos participativos sobre os direitos humanos geraram reflexão. Crianças, adultos, mulheres, todos participaram do jogo para decifrar as imagens. Neste exato momento, a inclusão tornou-se uma realidade. Não apenas uma palavra, mas uma experiência vivida. A abordagem da Tostan baseia-se na liberdade de expressão. São as comunidades que definem as suas prioridades. E nessa busca, a voz das mulheres é ouvida. A princípio, criamos uma associação gerida pela nossa organização, mas hoje, com tudo o que aprendi através dos diferentes temas abordados, percebo que o nosso compromisso ultrapassa amplamente o âmbito desta associação. Agora, toda a comunidade está envolvida. Durante a sessão, descobri conceitos que não dominava antes: a inclusão, a saúde mental, a educação, saúde pública. Antes, eu permanecia entre pessoas da minha associação, mas hoje, graças às discussões sobre a coesão social e a abertura, faço parte de uma união que reúne pessoas de diferentes comunidades. Isso transformou a minha maneira de ver os outros, de me envolver, de me expressar. Sou profundamente grata a Tostan pelo que eles fazem por nós. O compromisso deles tem um impacto real. E oro para que todas as suas atividades de transformação e esperança continuem, pois elas mudam as nossas vidas. A poucos quilômetros adiante, no município de Djougou, uma nova paragem, a aldeia de Koua, no distrito de Barienou. Aqui também a diversidade é um facto. 5 etnias coexistem em respeito e as suas expectativas são as mesmas: acesso à água potável, eletricidade, estradas, lazer para as crianças. Primeiro, quero agradecer sinceramente a Tostan por todo o apoio que já começaram a oferecer à minha localidade. Desde o início das atividades, fomos levados a refletir juntos sobre os nossos pontos fortes e pontos fracos. Fizemos uma avaliação sincera da situação da nossa localidade, os problemas que enfrentamos, mas também os potenciais que temos. Com o apoio da Tostan, identificamos os recursos que temos, mas ao mesmo tempo percebemos que esses mesmos elementos que deveriam ser as nossas forças também precisam de ser melhorados. Eles existem sim, mas ainda não estão à altura das necessidades da comunidade. O que mais aprendi desta atividade é que a verdadeira mudança começa por nós mesmos. Aqui o respeito se nota nos olhares, todos têm a palavra e os compromissos são assumidos diante de todos. O chefe da aldeia, as mulheres líderes, os jovens, os imãs, todos apelam a uma responsabilização coletiva para incentivar o respeito dos direitos, a educação e a preservação da paz.
Quero agradecer de coração a todos que vieram hoje à nossa aldeia e demonstraram um real interesse pela nossa comunidade. Somos, de fato, uma comunidade de criadores de gado. E é preciso dizer que não estávamos acostumados a nos reunir com outros membros da comunidade para realizar sessões como esta. Certamente havia entre nós uma certa harmonia, mas ela era superficial. Graças a esta sessão que a Tostan e a Uduper organizaram aqui, entendi que a coesão social não pode se limitar a um entendimento aparente. Há dimensões mais profundas a serem consideradas, como o respeito mútuo, a escuta, a inclusão real. Agradeço muito a equipa por ter despertado a nossa consciência, especialmente sobre os nossos direitos como seres humanos e sobre a importância de sermos protegidos contra qualquer forma de discriminação. Hoje aprendi que não devemos excluir ninguém, independentemente de sua origem, aparência ou condição. Formamos uma única humanidade e é juntos, no respeito pelas nossas diferenças, que devemos lutar pelo bem-estar de toda a comunidade. Ao cair da noite, as discussões foram seguidas por uma erupção da felicidade. Agora, a aldeia de Kua se transforma num espaço de verdade onde não se promete, mas se constrói juntos os alicerces de um futuro em comum e cheio de esperança. O céu estava azul límpido naquela manhã, sem nuvens. Mangueiras estendiam os seus ramos frondosos, sombreando os habitantes reunidos em frente à Maison des Peuples, que traduzido significa Casa dos Povos, do bairro de Ikuburé. Estamos aqui na aldeia de Suangbe, distrito de Baniri, no município de Basila. No jogo participativo proposto pela Tostan, cada um interpretou as imagens projetadas à sua maneira, revelando muito mais do que um simples olhar, mas uma fratura religiosa. Ao contrário das aldeias anteriores, aqui as diferenças de fé frequentemente alimentaram conflitos. Parlant de la cohésion sociale, dans l'ensemble, no que diz respeito à coesão social, posso dizer que é muito bom em geral. É apenas a nível das religiões que às vezes não conseguimos nos entender. Aqui em Suangbe temos estrangeiros, estamos misturados com fulas, que vão muitas vezes à aldeia e até aos nossos campos. O grande problema que temos na coesão social com estes últimos é que muitas vezes nós não conseguimos nos entender. Muitas vezes os mais velhos se reúnem sem nos chamar e às vezes tomam decisões que vamos contradizer, o que cria problemas muitas vezes. Se a ONG Tostan pode nos ajudar, como está a fazer, assim poderemos ficar juntos e as decisões não serão tomadas nas nossas costas, pois podemos encontrar uma solução amigável. E ainda assim, mesmo na dissonância, sementes da unidade germinaram graças às discussões. O chefe do bairro, de pé diante do seu povo, fez um forte apelo à coesão. Aqui, as mulheres sustentaram a economia local, transformaram a mandioca, cultivaram hortas, abasteceram os mercados. Mas também expressaram com força o peso das carências, entre outras, eletricidade, acesso à saúde, oportunidades para os seus filhos. A dificuldade qu'on rencontre dans les économies de travaux. A dificuldade que encontramos nas nossas economias, no nosso trabalho, são as despesas com os nossos filhos, porque os homens daqui não têm o costume de nos ajudar com boa vontade. Quando começamos algo, no início tudo corre bem, mas depois as coisas começam a correr mal. Para o prosseguimento do projeto de Tostan, estamos orgulhosos. Sabemos que graças à multiplicação, à sensibilização e à formação que nos vão dar, tudo vai correr bem. Mas não devem esquecer de nós. Eles devem capacitar-nos muito. Irá bem, mas faut pas qu'ils nous oublient. Ils n'ont qu'à beaucoup nous renforcer. Um pouco mais adiante, em Kadolassi, no município de Waké, distrito de Bajudé, o modelo da Tostan já dá os seus frutos. A aldeia, situada na fronteira com o Togo,
reúne várias tribos numa harmonia que muitas comunidades poderiam invejar. Aqui, as mulheres abriram o caminho, formaram uma associação de poupança para financiar a escolarização, investiram em sementes agrícolas, entre outras coisas. Primeiro, quero agradecer à cooperativa Udoper, graças à qual a Tostan interveio na nossa aldeia. É realmente através desta cooperativa que nós, as mulheres, conseguimos criar a nossa associação e uma caixa de poupança. Hoje fazemos poupança solidária entre nós. Concedemos empréstimos que nos permitem suprir as nossas necessidades e fortalecer os nossos pequenos negócios. É preciso dizer que antes disso, muitas de nós pensavam em deixar a aldeia para buscar melhores oportunidades em outro lugar. Mas hoje, com os empréstimos que conseguimos obter graças à nossa caixa em comum, vamos ao mercado, fazemos comércio e conseguimos cobrir algumas despesas da casa. Isso também nos permite manter os nossos filhos na escola. Antes, com poucos recursos, quando tínhamos 2 filhos, muitas vezes tínhamos que fazer uma escolha difícil: enviar um para a escola e manter o outro em casa. Hoje, graças a este apoio, esse tipo de escolha difícil começa a acabar. Mas o caminho ainda está repleto de obstáculos. Sem centro de saúde, os habitantes precisam, por vezes, atravessar a fronteira para se tratar no Togo. As mulheres traduziram as suas esperanças em desenhos, imagens de solidariedade, amor, conhecimento, compartilhadas como um pacto silencioso. Ce qui m'intéresse pour le projet, o que me interessa neste projeto é que a própria comunidade vai definir o que quer, em que domínios tem competências para que possam melhorar. É isso que nos vai permitir perpetuar o projeto mesmo quando os promotores se forem embora. Já registramos impactos a nível da sensibilização, o que vai permitir a coesão social. Quando as pessoas se juntam para fazer atividades, há comunicação. E quando há comunicação entre os povos, eu acho que eles vão se entender sobre alguns problemas. Enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, os últimos raios iluminavam os rostos cansados, porém sorridentes dos habitantes. Após as aldeias e os testemunhos compartilhados, chegou o momento da capitalização. Tostan e as organizações parceiras formadas na sua abordagem se reuniram para fazer um balanço da situação. Através de vídeos projetados, as memórias acrescentaram-se aos balanços. Nous sommes allés pour des visites de terrain. Nós fizemos visitas de terreno em que implementamos de forma prática o que aprendemos com a abordagem Tostan. Assim, em termos de implementação, eu acho que nós fazemos a ligação entre a comunidade e a Tostan. Nós fomos formadas e nós mesmos formamos por nossa vez atores no terreno para o bem-estar da comunidade, mas também trabalhamos no domínio da saúde mental. Neste objetivo de transmitir, um ator se destacou como essencial: a rádio comunitária. Simples, local, próxima dos corações. Os participantes insistiram na necessidade de reforçar a colaboração com esses meios de comunicação locais. O que devemos fazer é tentar formar as rádios comunitárias sobre a abordagem de Tostan, lhes explicando os objetivos e os resultados do projeto, identificando os jornalistas dessas rádios que estão prontos para promover este trabalho. O projeto Tostan, apoiado pela GIS e pelo Fundo Regional da CDO para a Estabilização, não trouxe apenas ferramentas. Ele ofereceu a visão de um desenvolvimento que não obriga a nada, mas acompanha tudo.
On a vu au niveau des communautés, il y a beaucoup d'intérêt A nível das comunidades, as pessoas se interessam muito pelas questões de interesse em comum. As comunidades também nos mostraram que há uma grande relação entre o que as pessoas vivem no dia a dia e como é que a própria comunidade pode realizar a sua visão em comum. Assim, uma lição muito importante é que devemos começar pelas visões pessoais de cada membro da comunidade para alcançar uma visão coletiva. É algo que queremos aproveitar, acompanhando essas pessoas no desenvolvimento e na realização da sua visão juntamente com parceiros do Benin. Et aussi les accompagner dans la réalisation de cette vision. No centro da Donga, das Colinas ou da Atacora, uma dinâmica foi desencadeada. Há de um diálogo restabelecido, de uma convivência que não seja apenas uma palavra, mas um compromisso diário na luz dourada do final do dia.